Então, mas voltando para a moral de Deus, porque eu gosto de fazer essas analogias para poder fazer o crente pensar, né? Quem assistir essa live, ele vai parar para analisar. O que vocês acham, a opinião de vocês, na moral de vocês, o que vocês acham de pegar mulher comprometida? Não, O que vocês acham? Responde para mim, você. é muitíssimo errado, né, cara? Errado? E o Sejão? Cara, nunca passou pela minha cabeça, não. Morrer com um tiro na cara do outro caboclo não dá certo, não. Também, você acha que é certo pegar a mulher comprometida? Claro que E você, não. Chagas? Na realidade, não é certo, cara. É perigoso. Se é perigoso, é claro que é errado. Eu digo isso porque eu já passei por essa experiência. Pensa no cabo... Então quer dizer que a moral de vocês é melhor que a moral de Deus? Por quê? Porque Deus pega a mulher de José. Ele bota um filho lá dentro. E ainda tem duas narrativas ainda. É, corno. José é corno. José é corno, literalmente. E ainda tem duas narrativas que se discordam. Uma, que Jesus foi para o templo, foi oferecer lá toda a parte ritualística ali do sacrifício, de pombinhas e rolinhas, ser apresentado no templo, Lucas. E depois você pega uma narrativa de Mateus, que quer colocar Jesus como o Messias, como o enviado, e ele fazendo um contraponto aqui, igual o Ronaldo postou muito bem nos 2 vídeos dele ontem, que o crente ele sempre entra nos nossos vídeos e fala assim, texto sem contexto, é pretexto para heresia. Mas o livro de Mateus e outros livros também pegam narrativas fora do seu contexto. Mateus ali, por exemplo, pega vários versículos isolados do Antigo Testamento para encaixar Jesus. Então, o Espírito Santo também usa texto fora de contexto. É heresia que o Espírito Santo ali, que inspirou Mateus, por exemplo, ele comete heresias. Então, você vê duas narrativas diferentes. Uma vai para o Egito, que é de Mateus, né? Fugindo ali, depois da morte, e a contradição de tempo. Eu não sei se vocês entram em acordo aí, uns falam 2 anos, outros falam 5 anos, outros falam 4 anos, mas para você ver, é acima de 2 anos, já demonstra que quando, na mesma noite, o anjo apareceu ali, suposto anjo, né? Como os crentes, vamos pegar aqui como que o crente acredita. O anjo aparece ali para José e fala, ó, foge, porque Herodes está tentando matar a criança, ele foge na mesma noite, ou na noite seguinte. Só que a narrativa de Lucas fala que Jesus, ao completar o 8º dia da purificação, né, ali da mulher, que é o 7º dia, e no 8º dia, que é da circuncisão do menino, foi lá apresentar. Você vê que, cara, aí eu vou pontuar uma coisa com vocês aqui. E eu não tenho medo nenhum mais de falar isso aqui publicamente. Porque o próprio Deus da Bíblia se inspirou esses homens para escrever esse livro, ele aceita uma mentira dentro do livro dele. Que moral esse Deus tem para aceitar uma mentira dentro do livro sagrado dele? Pois é. Só mostra que é uma construção de pessoas corruptas, né? E fala, João. Tem muitas outras contradições aí. Um exemplo só de uma aqui, porque eu estou com o material pronto aí para uma live, eu não posso também falar muito sobre esse assunto. O Herodes, o Grande, ele morre 4 anos antes da Era Comum, certo? Sim. Mateus está colocando Jesus aí entre 4 e 6 anos antes. Isso. Só que Lucas coloca Jesus 6 anos depois. É no censo de Quirino. Quirino, exatamente. Tem uma barreira de entre 10 e 12 anos de diferença. Então, como é que um Deus que é moral, que é isso, que é aquilo outro, deixa pessoas escreverem essas narrativas? Pior ainda deixa pessoas no século XXI se deixarem ser enganadas por essas narrativas. E ainda interessante dessa passagem aí da idade de Jesus, é que essa data escolhida como a data do nascimento de Jesus, 25 de dezembro, vamos colocar o ano 0, que ano 0, né? Aí antes disso é uma coisa, aí vem depois, ano 1, ano 2, ano 3 e assim sucessivamente. Isso aí só é escolhido quase 600 anos depois. Aí os caras não têm o que fazer, aí colocaram o dia do sol, 25 de dezembro,
aí escolhe essa data pagã e deixa o povo acreditar nesse besteirol. Uma injustiça e uma falta de moral do Deus bíblico. De manhã eu vou mandar um material para vocês 3 de manhã. Certo, na hora. Aí, uma questão da falta de moral e de falta de amor com esse povo judeu, o povo sagrado, olha só o que o escritor da narrativa faz. O anjo aparece a José e a Maria para dar ordem para eles fugirem para o Egito, né? Porque Herodes está mandando matar todos os bebês. Mas cadê o amor de Deus? Por que não mandou anjos também para o povo judeu que tinha crianças também pequenas? Dizer, olha, Herodes vai mandar matar todos os bebês, fujam também para o Egito também, saiam daqui. Manda só para proteger só Jesus. Fez acepção de pessoas e deixou os bebês do povo judeu tudo se ferrarem. Porque no caso aí, Herodes não ia matar, não eram os bebês filhos dos romanos, era só do povo judeu, porque temia a questão do suposto Messias que viria, no caso, né? Só isso. Aí cadê o amor? Então quer dizer que deixou matar milhares de bebês do povo judeu para salvar só um, só? E os escritores da narrativa nem sabiam da data do nascimento desse suposto seu filho, nem nada? Aí deixa a igreja escolher séculos depois, aí os caras, não, a gente não sabe de nada, não estamos sabendo que dia esse cara nasceu, nem nada, aí coloca uma data aí dos deuses pagãos que eles já seguiam, né? Então é interessante. Quem estiver me ouvindo aí, prestem atenção no que eu disse. O amor dele é tanto que, em vez de ele mandar anjos para avisarem aos pais de famílias da época para salvarem os seus filhos da perversidade de Herodes, não, manda só para José e Maria. O talarico judeu. Uma coisa que eu queria pontuar também, uma coisa importante que você falou aí na questão da matança, aí, a questão da matança aí já mostra que a moralidade de Deus em escolher matar o próprio filho, olha para você ver. Aí o crente fala assim, não, mas ele vai ressuscitar ele. Tá, mas e as crianças que mataram por conta desse suposto filho, que seria ressuscitado? Como que fica a família dessas crianças que perderam suas crianças até 2 anos? Aí você vai, por exemplo, o crente gosta muito de defender os dízimos, né? Que eu até anotei aqui sobre os dízimos. E quando você apresenta todas as provas do dízimo de Moisés, eles fogem. Ei, Luiz. Oi. Jesus pagou tudo, menos o dízimo. Menos o dízimo. Exatamente. Quando você vai para a narrativa dos dízimos ali e esfrega toda essa comprovação e o crente não tem como correr, e ele fala assim, não, mas a gente não está no dízimo da lei, a gente está no dízimo lá da graça, o dízimo de Abraão. Só que quando você pega o trecho do dízimo de Abraão, foi a base de quê? Foi a base de quê? Roubo. Olha a narrativa resumida. 318 homens da casa de Abraão vão para uma guerra. Entra lá, se conjecturando à noite, mata todo mundo que está dormindo, porque 318 com 4 reis não ia aguentar. Mata todo mundo, pega mulheres, despojos, pega tudo, e não era dinheiro, era materiais, comida, essas coisas. E a base de morte, a base de latrocínio, falou muito bem, João, a base de latrocínio, aí ele vai lá e paga o dízimo para Melquisedeque. Aí pergunta que não quer calar para todo cristão, todo crente, até judeu, se quiser responder para mim. O dízimo de Abraão, quem que deu ordem para ele dar? Foi Deus ou ele deu por conta própria? Outra coisa, na mesma narrativa, Deus fala para Abraão que ele e toda a sua casa e toda a sua descendência, olha, não pode esquecer isso, tá? Teria que praticar a circuncisão. Deus manda fazer a circuncisão, o crente não segue. Deus não manda Abraão dar o dízimo, o crente segue. Deus manda fazer a circuncisão, o crente não faz. Não faz, não pratica. Eles falam que é descendente de Abraão. E estão desobedecendo uma lei dada diretamente por Deus para Abraão, mas eles falam que estão debaixo do crente Abraão, né, descendente de Abraão, que é através da fé de Abraão que veio aos gentios, né? Aí pega o Paulinho da pamonha lá, daqui a pouco o Paulo vai falar aí, né? Mas a lei ali, estabelecida com Abraão, é perpétua. Não era para ser quebrado.